Olá, pessoal. Quero agradecer pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência na endodontia e na laser terapia. E devo dizer para vocês que essa atividade é uma atividade que tem como foco exclusivo a observação dessa relação, dessa interação entre a endo e a laser terapia. Eu sei que muitas vezes o interesse para a busca da informação, ela não se resume na área específica de endodontia, muito pelo contrário, muitas vezes ela foca a profissionalizante, que eu quero dizer com isso, se eu vou fazer um curso de laser e eu faço implante, o meu foco muitas vezes é muito particular na área da interação laser-implante. Mas eu digo sempre que é extremamente importante que a gente tenha essa noção panorâmica daquilo que a laser terapia pode proporcionar de benefícios, de vantagens para os nossos pacientes, até porque todos nós temos essa razão e esse relacionamento multidisciplinar, seja qual for o paciente. É um paciente que muitas vezes vai precisar de uma periodontia, de uma endodontia, de uma restauradora, de maneira que é importante, mesmo que a gente foque o nosso conhecimento com base na nossa característica da profissionalização, da especialidade, é muito importante que a gente tenha essa noção. Assim como o endodontista, né, eu sempre digo, é muito comum que cada um de nós tenha o seu endodontista, né, cada um de nós tenha o seu periodontista. A ideia é que essa relação profissional, ela esteja muito vinculada à responsabilidade, ao conhecimento, né, à fidelidade, de certa forma, à segurança de todas essas nossas indicações, né? O meu periodontista, o meu implantodontista são pessoas de inteira confiança e que, de certa forma, mantêm o relacionamento bastante estreito na medida em que a gente busca oferecer esse benefício para o paciente, errando o mínimo possível. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho agora sobre quase tudo, né, nesse tempo que me foi oferecido, dessa relação endo-laser terapia, contar um pouquinho da história de como tudo isso começou. Meu nome é José Luiz Lage Marques, sou professor livre-docente da disciplina de endodontia da Universidade de São Paulo, aposentado desde o ano passado, outubro do ano passado, sou coordenador agora do curso de mestrado e de especialização da São Leopoldo Mandic, milito na São Leopoldo Mandic há aproximadamente 14 anos, aqui em São Paulo, na unidade de São Paulo, ali na Rua Itapeva, quem quiser me procurar, fique à vontade. Aí vocês têm o meu e-mail, que é o lage@usp.br, o meu telefone pessoal, que é o 999-814470. E qualquer necessidade, qualquer dúvida, pode me procurar. É muito comum a gente discutir casos clínicos, então fiquem à vontade para que isso possa acontecer. E aí vocês vão encontrar também o QR Code do meu Instagram. Seria um prazer receber todos vocês lá. A gente passa por um período bastante interessante e muito diferente, né, do laser em endodontia, principalmente vinculado a essa revolução científica que acontece, principalmente na endodontia nesses últimos anos, numa excelência clínica, porque não adianta você ter exclusivamente as informações científicas, mas elas precisam ser acompanhadas da excelência clínica e naquilo que significa a aplicação da laser terapia, do uso do laser no consultório com valorização profissional. É sobre isso que a gente vai falar e baseado no item que, de certa forma, nos garante atingirmos um histórico, um marco histórico na prática da endodontia, que é por volta de 99,9% de eficácia antimicrobiana. Devo dizer para vocês que a gente comemora agora esse ano e questão de 30 dias nós tivemos um congresso comemorativo sobre os 30 anos do Lelo, que é o Laboratório Especial de Laser em Odontologia. E aqui eu vou mostrar para vocês o estado atual da arte, disso que significa essa grande virada, essa grande revolução. Ainda ela não muda muito no conceito do seu paradigma, né? Então, onde o micro-organismo ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de doenças da polpa, de doenças periapicais. A gente está muito vinculado ao tratamento
reduzindo a microbiota, né, e controlando os processos inflamatórios pulpares. É claro que a gente sempre vai estar voltado à máxima desinfecção, e essa desinfecção desse sistema de canais radiculares, eles têm por objetivo reduzir essa microbiota e prevenir com que essa infecção ela ocorra novamente. Para isso, a gente vai usar já conhecidas ações de limpeza, de desinfecção, de modelagem, usando soluções irrigadoras, instrumentos manuais, instrumentação rotatória, substâncias químicas, tudo isso com o foco de controlar e prevenir a reinfecção de origem endodôntica. Historicamente, a gente tem aí em 1958 o desenvolvimento experimental realizado por dois excelentes pesquisadores, dois ícones da endodontia, Ingle e Levine, e aprovado pela Associação Americana de Endodontia em 1962, aonde esses dois pesquisadores estudaram raízes de dentes, identificaram que essas raízes eram cônicas e que esse índice de conicidade acontecia do mesmo modo no canal radicular. Era que eles entenderam a semelhança do que era a conicidade radicular e a conicidade do canal. De maneira que isso fez com que eles pudessem, a essa semelhança, desenvolver instrumentos de aço inox com aquilo que a gente chama de conicidade, que é o taper, muito conhecido hoje, de 0,02. Então, os instrumentos manuais, eles foram desenhados com base nesses estudos que diziam que a conicidade radicular apresentava da mesma forma, né, tinha a semelhança da conicidade do canal radicular. Esses instrumentos foram fabricados, foram regeneralizados no estudo da ISO e da FDI em 1992, criando essa estandardização, de maneira que todos os instrumentos manuais eles aumentam o seu índice de conicidade a cada milímetro de 0,02 décimos de milímetros. Tá? O grande problema é que, a partir de todo esse período de estudo, de prática da endodontia com a instrumentação manual, chega-se à conclusão, por meio de microtomografias, de estudos tomográficos, que os canais não são cônicos, e os canais mantêm características anatômicas não só de uma rede, de um sistema, mas de inter-relação, interligação em toda a sua estrutura, né? Imaginem, por exemplo, neste corte axial, onde a gente consegue observar um canal de secção transversal circular e um canal absolutamente fora desse padrão circular, que é o padrão dos instrumentos manuais. E assim são a maioria dos canais. Você pode ver, por exemplo, esses exemplos de um pré-molar superior, onde nós temos inicialmente duas entradas bem caracterizadas, né? Um grande istmo que se une ao longo de toda a extensão longitudinal do canal, e lá na região do terço apical se divide em dois. Isso faz com que a gente, de alguma forma, entenda que é, em premolares, em incisivos, em caninos e em molares, o reconhecimento da anatomia, da configuração interna dental, ele é fundamental para que a prática qualificada do tratamento possa ocorrer. Então, não é pouco frequente, né, colegas que entendem que, de repente, o tratamento de premolares é um ato simples, é um ato fácil, quando, de repente, a gente está diante, pela microtomografia, de situações complexas, né, que muitas vezes vão exigir um grau de treinamento, um grau de habilidade bem diferenciado. Eu digo que a gente não aprende a jogar futebol lendo o regulamento da FIFA, a gente aprende a jogar futebol no campo, na quadra, né? Eu digo que a gente não aprende endodontia lendo livros, né, e executando com pouca frequência o tratamento endodôntico, mas executando com frequência, estudando e praticando, né, com muita persistência, com muita perseverança. Essa colocação de alterações morfológicas, ela não ocorre de uma forma rápida, simples e pontual. Ela vem sendo estudada, vem sendo apresentada por trabalhos robustos, né,
feitos por pesquisadores internacionais, por pesquisadores nacionais, né, com publicações bastante importantes, de maneira a garantir para a gente que nós estamos diante de uma situação onde esse sistema endodôntico exige não só um conhecimento e uma capacitação, mas também já fica clara a importância de que a gente consiga utilizar substâncias químicas, soluções irrigadoras, instrumentações mais significativas que toquem nessas paredes e como substâncias e como práticas adjuvantes, o uso, por exemplo, da laser terapia. Isso passa a ser um fator hoje indiscutível no grau de importância, no grau de qualificação do seu tratamento. É claro que eu não vou conseguir, de forma nenhuma, trabalhar manualmente, né, mecanicamente, esses espaços, esses microespaços. A ideia é que a gente consiga, de certa forma, reduzir, removendo essa microbiota e produzindo um preenchimento de uma maneira a sepultar a possível microbiota que ainda possa persistir nesse espaço. Então, nós temos aí a importância de, através do nosso conhecimento, da nossa formação, entender que a endodontia é uma ciência de verdades temporárias. Eu digo isso pelo fato de já militar há 50 anos, há mais de 50 anos na endodontia, e é assim que diuturnamente tenho e vejo os meus conceitos serem modificados a partir de estudos, a partir de resultados experimentais de laboratório e praticados na evidência clínica, né, e desmentidos por evidências clínicas, o que faz com que a gente entenda que a atualização, que a capacitação, que a habilitação, que é o que a gente está fazendo, né, sejam fatores importantes para nos sermos moldados na prática de uma especialidade que resulte em resultados absolutamente importantes para os nossos pacientes. Então, a gente está diante, né, de que durante a visualização do tratamento endodôntico, do tratamento do sistema de canais, nós temos grandes problemas, e aí eu coloco dois deles, né? Que o primeiro deles, que é classificado como o problema do canal. Se eu fosse pensar qual é o problema do canal, eu poderia dizer que é a microbiota. O problema que envolve, né, a problemática que envolve o tratamento e que se observa o canal especificamente é a microbiota. E a problemática que envolve o endodontista é a anatomia. Portanto, eu sei que existe uma microbiota, e eu, como endodoncista, sei que essa microbiota ela está escondida numa anatomia e, às vezes, de muito difícil acesso. Daí a necessidade de entender que a gente ainda não está no ponto final de toda essa discussão, de toda essa, essa briga, né, que acontece entre o canal e o endodontista. Nesse momento, a gente entende a importância, e ela surge para mim na década de 1990, que é a utilização do laser em endodontia. E o laser em endodontia, ele chega para nós com pontos absolutamente importantes que estão envolvendo aí não só o conhecimento, mas uma área que já vinha sendo realizada, já vinha sendo discutida em outras áreas de excelência, em outras profissionalizantes. Não sei se eu deixo isso muito bem claro, né? Mas essa luz laser, essa laser terapia, ela não chega exclusivamente para a endo, ela vem de outras especialidades que já aplicavam e já mostravam esse sucesso absolutamente diferenciado. Como é que isso, como é que isso surge para mim desde o início, né? Eu, um jovem professor de endodontia, eu, um jovem relativamente jovem, né? Já de 90, próximo de 1990, tive a oportunidade de conhecer aqui no Brasil o professor Koikichi Matsumoto, que foi a minha primeira conferência de laser. Então, a minha primeira conferência de laser foi com um professor japonês falando em inglês, e me deixou bastante impressionado. E durante esse período todo que eu fiquei aqui recepcionando o professor Matsumoto, tivemos um bom relacionamento. E ele me convida para participar do seu laboratório, para atuar no seu laboratório em Tóquio, no Japão, tanto na Universidade de Tóquio como na Faculdade de Showa, Faculdade de Odontologia. E lá estive em algumas oportunidades.
alguma delas com o professor Carlos de Paulo Eduardo, outras com o professor Edmir Matson, de maneira a fazer essa relação internacional bastante intensa, não só na prática experimental, já também atendendo alguns pacientes em quatro mãos, o professor Koikichi Matsumoto, mas também publicando artigos, né, em revistas robustas, interessantes, internacionais. Fizemos uma boa parceria durante esse período e voltei ao Japão algumas vezes para me manter informado e aquecer, manter aquecida essa relação internacional. Na terapia endodôntica, nós temos a possibilidade de trabalhar com os lasers de baixa potência, que são os lasers de baixo custo, que nos oferecem a chance de beneficiar os pacientes de uma forma bem significativa, né? Um laser de baixa potência é a realidade, não é mais o futuro, e o laser de alta potência também é uma realidade, até porque eles, de alguma forma, diminuíram bastante o seu custo, né? A gente consegue entender aí o ROI de uma maneira bem significativa, até vou falar sobre isso para vocês. Mas o laser de diodo vermelho ele vai funcionar na biomodulação, na terapia fotodinâmica, na ação superficial. Se eu for imaginar, por exemplo, a parte mucosa, a parte gengiva, de tratamento de lesões de superfície. O laser de diodo vermelho na fotobiomodulação, uma ação mais profunda, tanto na área dental, especificamente dental, mas na área pulpar também. E o laser de alta potência, que é o laser de diodo 940, 980, trabalhar com afinidade de pigmentos, redução de permeabilidade, redução da microbiota, corte, coagulação, fotobiomodulação também, e o laser de erbium, IAG, né? Também com essas características de ablação, redução da microbiota, aumento de permeabilidade e corte de tecido duro. Eu vou fixar agora e focar bastante a parte de baixa potência para que a gente possa ter um pouquinho mais de compreensão, né? Mas é importante que a gente tenha sempre um conceito, qualquer que seja a área de capacitação, um conceito que envolve o teu conhecimento sobre a parte teórica, especificamente a parte teórica, a sua experiência de realizar algumas práticas, né, sobre esse conhecimento teórico e conseguir coordenar aquilo que eu chamo de casuística. Eu digo que existem alguns momentos na nossa prática clínica, eles são quase que São Tomé, né? Eu conheço muito da teoria e eu estudei bastante, mas eu ainda não tenho um caso clínico que possa, de alguma forma, me mostrar essa importância, mostrar para o profissional, né, de que maneira esse resultado pode ser considerado de responsabilidade dessa prática clínica. Isso chama-se casuística, né? Vários casos sendo realizados de maneira a você construir um conjunto de casos, um grupo de casos que tem como responsabilidade a visualização da capacitação dessa experiência. E eu tenho aqui um caso que é um caso que me chamou muita atenção e que me trouxe, de certa forma, à luz da prática clínica da laser terapia. Era uma paciente jovem, uma paciente portadora de sinais e sintomas. Ela vinha com indicação cirúrgica, na verdade era uma indicação de uma cirurgia paraendodôntica. Durante esse período, a gente analisa a paciente. Essa paciente ela tinha uma perda óssea significativa, tinha pouca mobilidade, tinha edema, tinha fístula. E nesse período era muito comum essas indicações imediatas da cirurgia. Faz o tratamento canal e já vou operar essa paciente, né? Essa paciente estava nas vésperas do vestibular. E a gente conversando a respeito de prioridades, ficou acordado entre nós dois, isso não era comum, né? Isso não era uma situação comum, de ocorrência normal, e ela, na medida em que tivesse o controle de sinais e sintomas, a gente poderia aguardar um pouco mais para verificar se ela teria uma cura significativa mesmo antes da cirurgia. Não sei se você consegue me entender, né? Mas ou isso já é voz corrente, faz o tratamento canal, execute tecnicamente todos os protocolos inerentes a benefícios, a vantagens, a utilização de todas as ferramentas para conseguir curar essa doença de origem endodôntica, e aí a gente vai verificar a necessidade de qualquer outro tratamento adjuvante.
tá? Nessa época, não. Nessa época, se fazia o tratamento endodôntico e quase que imediatamente, não acreditando na possibilidade de resultados favoráveis só com o tratamento endodôntico, já se indicava o tratamento cirúrgico, tá? Eu realizei os princípios básicos. Eu sempre digo que a técnica endodôntica tem um valor fundamental. Se eu não sei fazer bem o tratamento endodôntico, eu posso usar qualquer sistema adjuvante que certamente os princípios básicos não seguidos não me darão chances para que eu consiga fazer uma cura significativa, né? Então, eu fiz os princípios básicos, realizei a técnica endodôntica como mandava a época a cultura, né? As coisas tradicionais de tratamento endodôntico e fiz a terapia fotodinâmica como o único fator diferencial dessa técnica, especificamente dessa técnica. E isso eu fazia já com bastante frequência diante de situações de perdas ósseas significativas, a morta, né? Lesões bem interessantes. O acompanhamento ocorreu, o paciente teve controle de sinais e sintomas praticamente imediatos, em 2 semanas ela já não tinha mais a fístula, não tinha mais o edema, e nós fizemos um controle evolutivo dos 90 dias até avaliar a remissão da rarifação óssea periapical. Essa era a imagem inicial, o paciente já tinha um defeito, já tinha um desajuste apical, era um desvio apical, uma rarefação óssea bem significativa, né? Acompanhando aí toda a área mesial dessa raiz até a próximo à raiz distal do outro incisivo inferior. Em 90 dias ela tinha uma imagem, veja que são radiografias analógicas, corríamos aí com as diferenças da revelação no tempo, temperatura, e essa paciente desaparece, ela faz o vestibular, volta 90 dias, né, já começa a faculdade e ela, como muitos dos nossos pacientes, ela desaparece e volta no 10º mês. Depois de longas tentativas, ela volta no 10º mês. Isso mostra para mim uma cura, inclusive observando a formação de osso primário, né, a área, né, ainda composta por um osso em formação, um osso jovem em formação, o que significou para mim uma cura bastante interessante, né? Claro que ela não fez mais a cirurgia, né? Claro que o cirurgião duvidou que isso poderia ser curado com tratamento endodôntico, mas aí eu posso considerar uma série de valores importantes. O primeiro valor importante é o valor de uma técnica bem executada. O segundo valor é da escolha de um tratamento coadjuvante, que é a terapia fotodinâmica, que significativamente reduz a microbiota. E terceiro valor, que é fundamental, muitas vezes esquecido, que é o terreno biológico. Uma paciente jovem, uma paciente com sistema imunológico bem importante, né? Com uma ajuda e com uma colaboração regional muito interessante. É bom que a gente cite esses fatores, porque muitas das vezes os tratamentos bem executados podem também não dar completamente certo em função de serem implantados em organismos que não nos oferecem vantagens, né, de recuperação. Tá? Nesse caso, a gente teve aí uma situação de uma vantagem significativa. Eu obtive a redução da microbiota, obtive a redução da microbiota e essa vantagem foi bastante interessante. Na endodontia, os procedimentos endodônticos evoluíram muito. Para aqueles que estão próximos da endodontia, sabem disso, né? Nós temos novos materiais, novos equipamentos, novas tecnologias, que oferecem para o endodontista um volume muito grande de novos protocolos, novos procedimentos, e óbvio que esses novos procedimentos se trazem vantagens diferenciadas, né? Vantagens diferenciadas. Sistemas diagnósticos, imagens digitais, tomografias que te oferecem hoje. A tomografia não é o luxo hoje para o endodontista. A tomografia é uma necessidade que vincula, inclusive, o planejamento e o prognóstico. Isso é fundamental. A magnificação, eu digo que quem enxerga mais trata melhor sempre. Também não é vinculado a um luxo, né? Raio-X portátil que me permite fazer tomadas radiográficas independentemente da posição do paciente. Eu não preciso pensar na radiologia, que é o plano de Kemper paralelo ao solo, né? Acesso minimamente invasivo são características vinculadas a um tratamento e a uma endodontia conservadora.
Soluções irrigadoras que não mais imaginam o gotejar das soluções irrigadoras, tanto hipoclorito como o EDTA, mas o fluxo, né? A gente sabe que hoje a agitação, o fluxo são fatores fundamentais no tratamento endodôntico. Uso de substâncias químicas que oxigenam o ambiente, né? A gente sabe que a oxigenação, diante da presença de uma microbiota anaeróbia, é um diferencial. A gente sabe que a oxigenação, quando se imagina a necessidade de utilizar, por exemplo, a terapia fotodinâmica, é um fator importantíssimo, né? A potencialização da aspiração, se eu irrigo e não aspiro, eu tenho fatores complicadores. Ativar, na minha geração, ela ativava a solução irrigadora usando o próprio cone de gutta-percha selecionado, previamente selecionado, para misturar esse hipoclorito ao micro-resíduo de magma, de smear layer, que hoje eu tenho laser, eu tenho ultrassom, eu tenho irrigação passiva, eu tenho irrigação contínua, né? Eu tenho uma série de equipamentos e mini equipamentos que fazem essa agitação. A terapia fotodinâmica, laser de baixa, laser de alta, a ozonoterapia como um fator importante, inclusive, da biomodulação, não me refiro nem à ação da redução da microbiota, ainda que em fase de discussão, em fase de comprovação, mas a ozonoterapia é um agente comprovado, né, na formação de espécies reativas de oxigênio e de biomodulação. Preparos automatizados, instrumentos especiais, que são os conforming files, técnicas de obturação, de termoplastificadas, cimentos bioativos, que chegam com uma grande tendência e de auxílio significativo pelo seu escoamento, a sua adesividade, a sua capacidade de penetração em áreas ainda não tocadas pelos instrumentos. A microcirurgia endodôntica, que, como microcirurgia, aumenta em mais de 50% a chance de sucesso terapêutico. E aí, os investimentos e habilitações. Eu digo que a minha geração ela não teve essa facilidade. Nós temos poucos cursos, temos poucos livros. Hoje, nós temos a necessidade, como profissionais da área de saúde, de estarmos investindo na nossa capacitação. Tá? Talvez a grande dificuldade hoje seja na seleção desses cursos, na seleção para esse investimento, né? Conhecer bem o curso, conhecer bem os ministradores, conhecer bem as respostas dos ex-alunos, né? Como esses alunos, com esses ex-alunos entenderam o curso, como esse curso modificou a vida desses ex-alunos. Essas são as nossas dificuldades atuais, não mais na localização de cursos, sim, mas na localização de bons cursos de capacitação, de aperfeiçoamento, de atualização. De maneira que eu tenho que dizer que na endodontia nada é mais permanente do que a mudança. Isso é fundamental que a gente entenda, né, tudo isso no nosso dia a dia. Tem que estar com o coração aberto e capaz de entender como eu vou receber essas informações. Eu tenho, por exemplo, equipamentos que fazem irrigação, né? Eu até entendo isso, né? Por que que eu cito essa sistemática de irrigação e de aspiração? Porque isso é uma área de especialista. E a área de especialista certamente vai oferecer um tratamento melhor. Tá? Eu tenho um IVEC, eu tenho um EndoVEC, eu tenho o Gently Wave, são equipamentos que eh, olham para a solução irrigadora e dizem para a solução irrigadora: você vai produzir melhores resultados se você usar alguns desses equipamentos, né? Esse é um sistema de irrigação de aspiração que irriga com quase 400 ml de solução irrigadora no canal. Então, você imagina um canal sendo irrigado com cerca de 400 ml, né? Diferentemente de uma seringuinha que se usa 1 ou 2 ml. Instrumentos de preparo 3D, esses são instrumentos chamados Conforming Files. Essa é da família XP, né? XP Shaper, XP Finisher, que vão oferecer o toque nas paredes. São instrumentos que não mais cavam os canais, tá? Não são instrumentos que fazem o espaço para o cone de gutta-percha, mas são instrumentos que liberam a contaminação das paredes, independentemente se os instrumentos, se as paredes não têm a secção transversal circular.
Então, um canal elíptico ele é tocado por essas paredes, um canal circular por esses canais, por esses instrumentos, né? E um canal circular também é tocado por essas paredes, né? A utilização de agentes biomoduladores, como o caso da ozonoterapia, que facilita e favorece a microestrutura celular a trabalhar em seu favor ao longo de qualquer terapia que seja realizada nessa região. O uso de equipamentos para a realização da endodontia guiada, ou seja, né, canais calcificados, que muitas vezes têm só o terço apical, o terço médio de luz do canal, são hoje acessados pelos fast guides, pelos endoguides, diminuindo significativamente o risco de desvios, o risco de perfuração nessas situações. Eu digo que muitos cabelos eu perdi na localização de canais calcificados, né, até atingir, e muitas vezes assumindo riscos altíssimos, né, na localização e acesso nesses espaços. Os cimentos biocerâmicos, o RRM, né, são Root Repair Materials, são materiais que são utilizados para obturação de canais e para fechamento de perfurações, de desvios, obturação de rarefações, de retrocavidades ou mesmo de reabsorções internas, reabsorções invasivas. E a laser terapia, que aumenta de uma forma muito importante o seu cardápio de ação, né? Aumenta de uma forma muito importante o seu cardápio de ação e te produz uma diferenciação profissional altamente significante, tá? Em todas as situações, na terapia muscular, nas faces musculares, nas regiões operadas, nas regiões tratadas endodonticamente, no trauma dental, na redução da microbiota, no herpes, na herpes, tá? E assim vai, ok? Na endodontia, a gente vai usar nas mais diferentes situações. Essa é uma das situações que mais acomete o endodontista e que mais exige do endodontista se ele entende que reduzir o desconforto pós-operatório é importante nessa relação paciente-profissional. Então, todo o tratamento endodôntico, ele receberá certamente, né, uma irradiação, todo dente tratado endodonticamente receberá certamente uma irradiação no seu terço apical, no seu terço cervical, no seu terço cervical, no seu terço médio, no seu terço apical, de modo a oferecer para esse paciente uma alteração da microestrutura celular, né, pela irradiação com laser de baixa potência. Vou falar um pouquinho melhor mais adiante. Situações que envolvem a presença de rarefações ósseas periapicais extensas, né? Que a irradiação laser vai aumentar pela laser terapia, por uma frequência de 5, 8, 10 sessões, vai aumentar a velocidade de neoformação óssea, vai aumentar a velocidade de reparação nessa estrutura. Especialmente importante para pacientes da terceira idade, 60 a mais, que já não têm um sistema imunológico que pode ser utilizado como agente intenso, né, de colaboração e de controle. Nas situações de trauma dental, por que que eu não vou utilizar, por exemplo, um laser de baixa potência para que ele seja um fator importante para a reparação de lesões vinculadas à rarefação óssea, doenças de origem endodôntica de dentes tratados e que foram, de alguma forma, traumatizados, né? Úlceras traumáticas, produzindo analgesia, produzindo uma velocidade de reparação e de cura, são, são utilizações fundamentais. Veja que eu estou aumentando o meu leque de ação nesses pacientes, né? Principalmente pensando no benefício que eu posso oferecer para esse paciente. Articulação temporomandibular. Quantos não são os pacientes que nos procuram para o tratamento endodôntico já com DTM, já com doenças de disfunções, né, da articulação temporomandibular? Situações de parestesias, pacientes que foram submetidos a cirurgias de terceiros molares, pacientes submetidos a implantes, cuja parestesia pode ser tratada com a laser terapia com total vantagem. Além disso, né,
as situações da terapia fotodinâmica antimicrobiana, não só endodôntica, mas também nas cirurgias paraendodônticas, nas regiões onde o tratamento cirúrgico visa remover a microbiota, remover o ápice comprometido, realizar a retrocavidade e aí realizar a terapia fotodinâmica em campo aberto para minimizar aí o comprometimento causado pela microbiota. Nas cirurgias ou nas microcirurgias endodônticas, no controle do edema, no controle do desconforto, no aumento da velocidade de reparação, previamente à sutura ou posteriormente à remoção da sutura, tanto com laser no vermelho, com laser no infravermelho, 660, 808 nanômetros, e mais recentemente na revascularização bulbar, que tem por objetivo a, a ideia de fazer com que o dente continue cumprindo a sua função formativa, né, em dentes traumatizados, ainda sem a completa formação radicular. Tá? Dentes que precisam ter a sua raiz formada. Ok? Tudo isso é extremamente importante desde que a gente tenha um conhecimento específico da doença, qual a doença. Vou continuar aqui a compartilhar as imagens e vou frisar, né, que nós fizemos algumas considerações a respeito de alguns protocolos. Esses protocolos eles são variados, não existe aí um consenso absoluto nesses protocolos que foram citados, né? ATM, endodontia, pós-tratamento endodôntico, né? Mas eles giram em torno de uma média muito próxima. Mas acho que o mais importante que a gente deveria falar aqui agora é que, diante de determinadas situações, entre parênteses, doenças, é importante que a gente reconheça qual é a doença e que essa doença seja tratada. Se eu não sei qual é a doença, dificilmente eu vou saber qual é o tratamento. Então, com base nisso, se são processos inflamatórios, tudo bem, temos protocolos para os processos inflamatórios, se são infecciosos, também temos tratamentos importantes para isso, né? Temos que ter um belíssimo planejamento, uma história terapêutica que envolve o princípio, o meio e o final. Esse planejamento tem que caracterizar, inclusive, depois de uma série de experiências e de casuísticas construídas, estabelecer já um prognóstico, que é o que o paciente gostaria de saber sempre, e ter sempre essa capacitação para a tecnologia. Isso é extremamente importante, que vai modificando a cada passo, a cada momento. Nós estamos diante de uma tecnologia que, de certa forma, tem emergido com uma modalidade terapêutica extremamente promissora, não invasiva, no tratamento de doenças orais, incluindo aí específicas aplicações na endodontia. Os trabalhos científicos nos últimos 5 anos garantem essa qualidade. São trabalhos bastante importantes. Se vocês quiserem esses artigos, basta me avisar. Eu posso, inclusive, em algumas situações, vocês vão encontrar aí alguns códigos de barra, alguns QR codes, que tem o link direto para alguns desses artigos, tá? Alguns, inclusive, resumos que eu fiz, que são resumos para estudo, né? Para a atualização dos meus alunos. Tá? Mas não há dúvida que a terapia fotodinâmica ela foi estabelecida como um tratamento adjuvante local, potencialmente não invasivo, para a grande maioria desses distúrbios orais e que tem demonstrado uma eficácia na redução de células e de micro-organismos, não a microbiota patogênica, em múltiplos estudos apresentados. Ela entra como uma vantagem importante na terapia endodôntica, principalmente em função da anatomia, isso a gente já disse logo no princípio da nossa fala. Ela vai buscar o máximo possível da desinfecção do tratamento do sistema endodôntico e prevenir a reinfecção, e vai produzir a essa microbiota danos por oxidação irreversível nas suas células. Tá? Eu vou produzir a morte celular pela formação
pela formação de ROS. Então, eu tenho que entender que isso vai acontecer. Como vocês já viram, certamente, a terapia fotodinâmica, eu vou precisar de um corante. Esse corante deve ser absorvido pela célula microbiana. A luz deve atingir essa célula microbiana corada e, a partir daí, ocorre a formação de espécies reativas de oxigênio que vão produzir essa, essa, essa morte celular. Ok? Então, só para relembrar, a bactéria deve absorver esse corante. Esse corante absorvido pela célula, mantendo essa célula microbiana corada, uma vez recebendo a luz laser no espectro do vermelho, vai formar espécies reativas de oxigênio, que são os nossos ROS, e vai produzir a morte microbiana. Então, a gente está diante de situações que muitas vezes a célula microbiana é corada, mas ela não é irradiada pela luz no espectro do vermelho. Aí não tem nenhum tipo de ação. Muitas vezes a célula microbiana também não é corada e recebe a irradiação no espectro do vermelho, portanto também não vai funcionar. Eu preciso dessa interação. A luz atingindo a célula microbiana corada. E ela vai funcionar, essa ação da terapia fotodinâmica, por três mecanismos especiais. Né? O mecanismo do tipo 1, que é um agente excitado que vai transferir elétrons para esse substrato celular. O tipo 2, que envolve a transferência de energia pela ação sobre o oxigênio celular. E o tipo 3, que é pouco conhecido, que mais adiante a gente vai, é pouco conhecido e pouco ainda referenciado, mais adiante a gente vai chegar a comentar. Parte do princípio que a gente tem células microbianas coradas, esses cromóforos vão entrar em ressonância, produzindo essas espécies reativas de oxigênio em níveis altamente tóxicos. E todas as vezes que eu imaginar essa relação, né, da formação do ROS, nós teremos a redução desse tipo de agente deletério, desse agente não bom e próximo e produzindo a doença no organismo. Tá? Essa terapia ela é indicada diante dessas características, indicada na presença de vírus, de fungos e de bactérias. Okay? Mais uma vez, não adianta a gente imaginar que nós podemos ter resultados favoráveis se eu não conseguir entender a filosofia e a cultura do tratamento endodôntico. Tá? O tratamento endodôntico nada mais é do que abrir portas e janelas no quesito preparo do canal. Então, vou usar substâncias químicas, soluções irrigadoras, instrumentos que visam, como se eu estivesse numa sala, abrir portas e janelas, esvaziar túbulos dentinários, esvaziar canais laterais, atuar nessa superfície, permeando essa superfície, de maneira a condicionar essa região. Condicionar essa região significa oferecer condições para que benefícios possam vir a ocorrer nessa estrutura. Tá? Qual de nós, talvez todos até, que diante de um tratamento endodôntico, mesmo que tenham sido os primeiros tratamentos endodônticos lá na faculdade, não lembramos uma situação onde eu começo a trabalhar o canal e esse canal tem 20 milímetros de comprimento e, de repente, esse instrumento só entra a 18 milímetros. Né? Eu tenho naturalmente a situação em que essa região ela é comprometida, ela é obliterada, ela é entupida por matéria orgânica, restos necróticos, matéria em decomposição, micro-organismos, soluções ligadoras, substâncias químicas, de maneira a não permitir que essas portas e janelas fiquem abertas. O tratamento de canal é exatamente isso, né? Dá chance para que, pela técnica, esse ambiente seja permeado. Então, eu vou dizer a vocês que se eu faço um retratamento endodôntico e eu não atinjo a região do terço apical, se eu não invado essa região, se eu não desobstruo essa região, provavelmente eu tenho poucas chances de oferecer a esse paciente
um retratamento de sucesso. Ok? Basicamente, nós estamos hoje na endodontia vinculados à presença do biofilme. Não é um micro-organismo solto, né, na sua forma plantônica que vai produzir um problema significativo. É o biofilme, né? E esse biofilme é uma comunidade microbiana que oferece mais de 1000 vezes resistência do que um micro-organismo absolutamente isolado. E aonde ele se encontra? Ele se encontra na superfície das paredes do canal, ele se encontra nos canalículos dentinários, ele se encontra na região do terço apical e muitas vezes na superfície externa radicular. O que significa que eu tenho muitas vezes um biofilme que assume toda a superfície do cemento radicular e muitas vezes reabsorve esse cemento radicular e expõe a dentina subjacente, né? Que são que confere aí um grau de importância de infecção extremamente significativo. Para isso, tem que entender que eu tenho que fazer um bom acesso, um bom esvaziamento, um bom preparo químico cirúrgico, uma boa irrigação, uma boa solução irrigadora, uma boa aspiração. Preciso ativar essa solução irrigadora no interior do canal, preciso secar esse canal. Secando esse canal, eu vou colocar um corante, o corante de eleição atual ainda é o azul de metileno, em 2 concentrações, a gente vai ver isso rapidamente já já. Vou realizar a irradiação, vou irrigar e vou aspirar para remover esse corante, e aí vou definir se devo fazer uma medicação intracanal ou uma operação, na dependência do grau de complicação da doença, na dependência da intensidade de sinais e sintomas que essa doença proporciona para esse sistema endodôntico, para esse dente especificamente. Tá? Quando eu falo ativar a solução irrigadora, eu falo de irrigação passiva ultrassônica, eu falo de irrigação contínua, eu falo de laser de alta, PIPs, SWIPs, tá? Mas eu tenho que imaginar sempre o seguinte: uma vez feito o preparo, e muito bem feito esse preparo, usando soluções irrigadoras, substâncias químicas, instrumentação mecanizada, conforme em FIOS, que é um fator de grande diferença profissional nos dias de hoje, eu vou deixar esse canal seco por aspiração e com o cone de papel e vou deixar o corante atuando durante 3 a 5 minutos, que a gente chama de tempo de penetração do corante. Normalmente, o corante utilizado nessas situações é um corante 0,005. Tá? Nós temos 2 concentrações. E quando eu vou usar uma concentração maior, eu vou usar diante da presença de competidores, exudação, sangramento, nos casos cirúrgicos, nos casos da pério, tá? Mas o 0,005 é importante, né? Porque já cientificamente te mostra uma resposta extremamente favorável ao tratamento e à redução da microbiota. Vou usar lasers de baixa potência, 660, 685 no espectro do vermelho, e vou irradiar durante 1 minuto e meio, que vai me oferecer, no final, 320 joules por centímetro quadrado. Então, vou irradiar com movimentos helicoidais, ápico cervical, cérvico-apical, ápico cervical, cérvico-apical, dando chance para que essa luz atinja grande parte da microbiota corada. Tá ok? Então, vamos de novo, né? Um bom acesso, um bom esvaziamento, um bom preparo, uma boa irrigação, aspiração, pui, cui, para poder agitar bem essa substância química no interior do canal, seco por aspiração, seco com corante, seco com cone de papel e aí coloco o corante, que ali permanece durante 3 a 5 minutos. Esse é um tempo que eu não posso negligenciar. Esse é um tempo que exige o meu controle de ansiedade para que ele seja cumprido, né? 3 a 5 minutos. Eu preciso desse tempo para que o corante entre em contato com a microbiota remanescente. Ok? Talvez a gente possa ver um pouquinho melhor nesses detalhes. Esse é um modelo de treinamento da FKG e veja que o meu instrumento ele caminha pelos espaços apicais. Como é que o senhor sabe disso? Eu sei porque eu virando o cabo do instrumento, a curva desse terço apical do instrumento vai caminhar para onde eu quiser. Se eu viro para um lado, ele vem para o lado que eu quero. Se eu viro para o outro lado, ele vai para o outro lado.
Então, veja que o cabo do instrumento ele comanda sempre esses movimentos, oferecendo a chance de que eu possa atuar nessa razão anatômica que muitas vezes eu não visualizo. Radiograficamente, poucas vezes, tomograficamente, algumas vezes, mas eu garanto aí a exigência do treinamento do que a gente chama de sinestesia, que é a capacidade que eu tenho de, ao tocar o cabo do instrumento, entender o que a extremidade desse instrumento está fazendo na região do terço apical. Irrigação e aspiração, soluções irrigadoras, vantagens bem significativas do uso do hipoclorito de sódio, isso é extremamente importante e cientificamente reconhecido. Tá? Veja que a extremidade do instrumento encurvada vai me permitir viajar por esse endodonte como se fosse um periscópio. Eu vou virando o cabo do instrumento e tentando, de alguma forma, fazer com que esse instrumento caminhe para a região que eu entenda que é a desejável, a necessária, né? Instrumentação mecanizada, tocando as paredes, entendendo que a instrumentação mecanizada vai produzir resíduo, olha a quantidade de resíduo que fica, porque o instrumento ele vai cortar a dentina, e se ele corta a dentina, essa dentina tem que ser removida, ela não pode permanecer no interior do canal. Esse é o conjunto de ideias que vai formando esse conceito de um tratamento endodôntico bem realizado. Tá? O uso de instrumentos que vão ativar a substância química, mas ao mesmo tempo também vão tocar nas paredes de uma forma pouco convencional. É um instrumento que bate nas paredes e não cava o canal, parece um jacarezinho. Né? E esse instrumento, no interior do canal, vai fazer com que todo esse movimento caminhe produzindo a movimentação do líquido, tá? E entre e invada a maior parte desse sistema endodôntico, ok? Canal repleto de substância química. É claro que essa substância química tem um valor que é um valor químico, da sua ação química, mas ela também atua com o valor do fluxo, da quantidade de solução irrigadora que entra e sai do canal, né, de maneira a proporcionar ao tempo em que vai quimicamente atuando nessa microbiota, o fluxo fisicamente vai conseguindo remover essa microbiota do interior do canal. É sempre uma associação da irrigação e aspiração. Quanto mais potência existe na aspiração, maior a ação da solução irrigadora no interior do canal. Aí, a utilização, por exemplo, do ultrassom, que é uma irrigação passiva ultrassônica, realizada com um instrumento chamado de irrissonic. Ele é conectado no ultrassom, que vai proporcionando um momento de cavitação dessa solução irrigadora. São fluxos de movimentos centrípetos, não centrífugos, mas centrípetos, que vão arrancando dos túbulos dentinários parte desse material ainda no interior dos túbulos dentinários e jogando para o meio desse líquido, né? A gente pode observar, inclusive, ali o volume de microbolhas que acontecem na medida em que essa estrutura, esse líquido está sendo ultrassonificado, tá? Inclusive nessa região do istmo, como a gente vê aqui. Vou secar bem os canais por aspiração, vou secar bem os canais com cones de papel. Esses cones de papel permanecem secos no interior do canal e aí recebem um pouco de corante. Veja que eu estou colocando o azul de metileno. E na medida em que esse azul de metileno toma conta dos cones de papel, todas as paredes do canal estão tocadas ou foram tocadas com azul de metileno. Isso significa que em nenhuma das partes existirão bolhas, né? Isso significa aí um fator complicador para a ação do hipoclorito, do EDTA, do ácido de metileno em contato com essa superfície. E aí faço a irradiação depois dos 3 a 5 minutos.
dessa irradiação, movimentos circulares. Muito cuidado com essa fibra, porque essa fibra ela pode quebrar e a remoção é bastante difícil. Então, eu vou esperar os 3 a 5 minutos, removo os cones de papel e faço a irradiação. E logo em seguida faço a remoção desse azul de metileno, desse corante fotossensibilizador, né, para tornar essa superfície dos canais prontas para receber o material obturador. E o material obturador de excelência é o cimento biocerâmico, que muda um pouco o conceito da obturação. Primeiro eu vou introduzir o cimento e depois eu vou introduzir o cone. O cone vai dizer para o cimento aonde esse cimento deve se posicionar. Ok? O cone vai entrar na área de preferência de preparo e o cimento vai sendo quase que empurrado para outras regiões, né, mais distantes da região do preparo. Aqui tem um simulador, olha só que interessante. Esse é um simulador de um canal que vai mostrar para a gente a introdução do cimento e quando o cone entra na posição já previamente preparada, ele vai empurrando o cimento para regiões onde ele não consegue chegar. Tá? E aqui a gente tem uma imagem bem importante antes do preparo e depois do preparo. Veja que as áreas aqui que haviam sido limpas, desinfetadas, né, foram preenchidas apenas com cimento obturador. Ok? Vamos dar uma olhadinha na revisão de literatura, nesse controle da microbiota, e aqui a gente vai saber exatamente pelos trabalhos, né, que são os trabalhos publicados nos últimos 5 anos, revistas bastante importantes, da eficácia da ação antimicrobiana do laser versus o tratamento convencional. Tá? A gente tem aqui as principais ações antimicrobianas, o laser de hélio no PIPS, o laser de neodímio, o laser de diodo e a terapia fotodinâmica. 98,5% da redução da microbiota nesses trabalhos recentemente publicados. Um outro detalhe importante é que as pesquisas não param, de maneira que nós temos o azul de metileno como sendo um corante de preferência, e aqui são 2 trabalhos extremamente importantes, 2024 e 2011, né, do Socus e do Lúbrio, mostrando a possibilidade do uso de um novo corante, que é a clorina E6. A clorina E6 nada mais é do que a própria clorofila, cuja sua extração ela ainda é bastante difícil e torna esse produto um produto muito caro. Mas em 2023, esse autor mostra, já com 19 citações, que é um caminho bastante importante que deve ser seguido para baratear e diminuir esse custo, né? Porque a origem natural desse corante ele faz desse produto um produto ainda bastante caro, tá? Mas com resultados extremamente interessantes. Olha, o C6 aqui, 300 micrômetros de penetração, ele penetra mais do que o azul de metileno. Tá? Ele penetra mais do que o azul de toluidina. Então, hoje a fase experimental, ela garante uma tentativa de descoberta não só da ação antimicrobiana, mas também da capacidade de penetração, né? Análise em profundidade dessa ação antimicrobiana. Veja que interessante que são esses resultados. E na clínica, na prática, né, a evidência clínica mostra para a gente que o azul de metileno produz um resultado muito interessante e ele é um adjuvante indispensável para qualquer que seja a prática da terapia endodôntica. Hoje não é mais o futuro, hoje é o presente da técnica endodôntica. Deve ser usado em todas as situações, mas essas situações são situações mais críticas, de rarefações ósseas extensas, de comprometimento cortical vestibular, cortical palatina, como é o caso desse lateral superior. Eles se apresentam como fatores assim bastante importantes para dar força e dar credibilidade à prática e ao uso dessa terapia, né? Veja, por exemplo, aqui a quantidade de exudato removido por aspiração do interior
dessa cavidade apical, de origem endodôntica, de um tratamento mal conduzido, que a gente vê aqui a iodoformio com uma medicação, né? Mas é óbvio que se eu não removo, se eu não auxilio o organismo, se eu não dou chance para que esse organismo tenha um pouco mais de facilidade de produzir cura, eu certamente vou precisar contar com muita sorte para resolver essa doença. Veja aqui que eu já tenho uma imagem de controle da rarefação ocipitapical, tenho aqui um osso esponjoso e quase que instalada, né, num aspecto radial, dá para a gente perceber aqui a, a imagem da radiação dessa formação em 11 meses, tá? Ali a presença da fístula, e sempre realizando da mesma forma: um bom acesso, um bom esvaziamento, um bom preparo químico cirúrgico, uma boa irrigação, aspiração, uma boa ativação da solução irrigadora. Se eu ativo, eu reduzo fisicamente a microbiota. Se eu ativo, eu aumento a possibilidade de ampliar túbulo dentinário, de desobstruir túbulo dentinário e facilitar a penetração do corante. Se eu seco, eu desidrato. Se eu desidrato, por capilaridade, o corante vai entrar mais profundamente nesses espaços. Faço a terapia fotodinâmica, irrigo e aspiro imediatamente após, faço a medicação ou faço a obturação. A obturação, numa sessão só, ela pode ser mais valorizada com a utilização da terapia fotodinâmica, não há dúvida disso, tá? E eu posso repetir a terapia fotodinâmica mesmo depois da medicação. Ou seja, eu não estou comprometendo a microbiota, não estou oferecendo resistência a essa microbiota. Né? Não existe luz que possa aumentar a resistência da microbiota, não é um antibiótico. Essa é a relação que eu queria oferecer para vocês. Ok? Outras situações clínicas, essa é uma situação de uma paciente também que havia sido encaminhada para uma técnica cirúrgica. Olha, faça a endo que eu vou operar. Calma, vamos fazer a endo e vamos tentar ver se a gente consegue resolver, ou pelo menos reduzir essa microbiota para que, eventualmente, até a cirurgia, se vier a ser executada, tenha uma chance de um sucesso ampliado. Tá? É uma paciente que havia sido submetida a uma cirurgia ortognática, possivelmente esta modificação pulpar deva ter como origem algum tipo de comprometimento durante o ato, né? Durante o ato cirúrgico, são os dois premolares, e aí a gente tem uma cura já bem caracterizada. Outras situações que, de certa forma, são conduzidas do mesmo jeito, né? Não surtiram efeito. Esse era um paciente que tinha um comprometimento bem significativo, cortical vestibular e palatina comprometidas, um excesso e um extravasamento de material medicamentoso. Isso aqui é um hidroxicálcio, que caminha aqui, um ultracal, que caminha para essa região do terço apical. O tratamento endodôntico foi realizado e logo depois de um controle de 6 meses e a presença de sinais e sintomas foi feita uma cirurgia, uma microcirurgia endodôntica. Esse paciente hoje está com um controle total de, de sinais e sintomas e caminhado aí para a cura. Microcirurgia endodôntica, apsectomia, retrocavidade, retroobturação e aí a terapia fotodinâmica sendo realizada na região apical. Caso de pacientes jovens, esse é um paciente jovem, é um paciente que com histórico de trauma dental, uma risa incompleta, onde o tratamento endodôntico foi realizado um plug MTA, para essas situações são um pouco mais de risco, né, de extravasamento de material. E aqui eu acho que eu tenho, né? Veja só essa tomografia de 22 para 23, perda óssea significativa aqui nessa região. Ambas corticais comprometidas, e a diferença de abril de 23 já completamente curados. É claro, de novo, né, atuando num terreno biológico que favoreceu a cura, que favoreceu a reconstituição desse osso, né, mas é importante que a gente entenda a, a, o valor da técnica endodôntica, especificamente o valor da técnica endodôntica. Tá? A mesma coisa que aqui usei
tanto o laser de alta como de baixa, a gente vai ver isso mais adiante, mas também com comprometimento cortical vestibular. E aqui, ok? Antes e depois. A gente vai ter oportunidade de discutir esse caso mais no final, tá? Situações complexas, anatomicamente complexas, variações anatômicas que são fatores comprometedores, qual é o caso, por exemplo, do Denzin-Den. Esse garoto teve um comprometimento pulpar pela presença aí de alterações anatômicas, ele tinha um, uma invaginação de esmalte que caminha por aqui, ó. Ele tem o canal, riso incompleto, e uma invaginação de esmalte que caminha por aqui, que foi o fator de comprometimento e de contaminação dessa região. Ele tem um abscesso, ele comparece, né, com sinais e sintomas, e aqui eu tenho as imagens antes e depois. Tá? Então vejam só que é interessante a gente citar como eu poderia tratar uma região como essa endodonticamente. Um cone de gutta-percha não resolveria esse vedamento. Então, nesse caso, nós fizemos o que a gente chama de revascularização pulpar, que é a indução da formação radicular do fechamento as células apicais, bainha de Hertwig, de modo a estas células produzirem naturalmente, por indução, né? Não naturalmente, mas por indução, da formação de um coágulo apical, a ponto de fechar esse ápice. A gente pode notar aqui, olha só, tá vendo? Aberto a radiografia inicial e aqui já o início da calcificação. E fechando, né? Aquele espaço que é o espaço de invaginação de esmalte, por onde caminhou toda a microbiota a ponto de contaminar essa região. Essa é a endo moderna, né? Essa é a endo contemporânea, essa endo que visa um microacesso, um tratamento com conforming files, que me permite trabalhar um canal de cada vez, que me permite fazer o tratamento de um canal de cada vez, que me permite utilizar cimentos biocerâmicos, né? Vou fazer a terapia fotodinâmica, vou fazer a utilização do laser de alta, vou fazer a utilização dos biocerâmicos, vou fazer a obturação e vou instalar já um pino de fibra que permite com que esse dente volte à sua fisiologia de mastigação o mais rápido possível, impedindo aí que a gente caia na problemática das fraturas coronárias, né, das trincas coronárias de origem originárias aí de tratamentos acessos, né, macroacessos, né, desgastes excessivos, ok? Então a gente está diante da prática clínica do laser com três situações bem caracterizadas, né? A formação de, de de espécies reativas de oxigênio, na redução da microbiota, na cascata de eventos celulares na biomodulação, que é oferta de conforto para o paciente, e nos efeitos terapêuticos de anti-inflamatório, analgésico e cicatricial. Essa é a gama, esse é um cardápio de vantagens que eu tenho quando trabalho com laser de baixa. Então, sempre, seja qual for a situação, pós-tratamento endodôntico, laser terapia de biomodulação, em todos os sentidos, tá? Tentando atingir a cicatrização, analgesia, controle do processo inflamatório. Nas características atuais, são trabalhos extremamente atuais e contemporâneos, né, da evolução da dor pós-operatória, vejam só as diferenças. O tratamento endodôntico, numa escala visual analógica, ele tem uma diferença de 3 a 4 pontos quando você analisa, por exemplo, a terapia, fotobiomodulação. Então, a fotobiomodulação diminui 2 a 4 pontos
o desconforto pós-operatório do paciente. E ainda é uma vantagem maior quando eu uso a fotobiomodulação associada à terapia fotodinâmica, que é um evento endodôntico. Se eu sempre vou fazer terapia fotodinâmica e a terapia de fotobiomodulação, eu sempre terei, nas primeiras 72 horas, uma vantagem significativa de 3 a 4 pontos. Tá? Outra característica importante dos trabalhos atuais, que é o impacto na qualidade de vida, quer dizer, o tratamento endodôntico, o tratamento odontológico, né? Mais especificamente qualquer tratamento odontológico, impactando diretamente na percepção em relação à qualidade de vida. Esses trabalhos analisam 7 dimensões específicas: a limitação funcional da doença de origem endodôntica, a limitação física, a limitação do desconforto psicológico, da incapacidade física, da incapacidade psicológica, da incapacidade do impacto social específico e da desvantagem social produzida por doenças de origem endodôntica e odontológicas. Né? A gente vai ver que quando você usa terapia fotodinâmica, faz um tratamento, nos primeiros 30 dias, eu tenho 71% de melhoria em todos esses quesitos analisados por trabalhos que avaliam, né, o impacto da saúde oral na qualidade de vida desses pacientes. A mesma coisa, né? Com os benefícios do laser atuando no conjunto da obra. 20% nas primeiras 4 horas, 32% nas primeiras 12 horas, 44% nas primeiras 24 horas, 58% nas 48 e 75% nas 72 horas. Então, a gente está diante de um benefício que aumenta com o tempo nessa relação da redução percentual da dor, comparando pacientes submetidos a laser terapia na terapia endodôntica, né, versus o tratamento convencional. Observando isso, né, observando essas características da satisfação multidimensional, velocidade de recuperação, conforto do tratamento, controle da dor, a relação no impacto da saúde oral versus a saúde e a satisfação da qualidade de vida, satisfação geral. Tá? Quando eu não tenho nenhuma dessas vantagens, quando o tratamento é um tratamento convencional, eu estou bem para dentro da curva. Tá? Estou bem para dentro da curva. Ok? Taxa de sucesso. Taxa de sucesso, laser versus sem laser. No tratamento primário, a laser terapia ela aumenta em 7,5%. No tratamento, novamente, né, no retratamento, a taxa aumenta em 10%. Na microcirurgia, o uso do laser aumenta em 4%. Então, veja, é viável você imaginar que o tratamento hoje não utilize laser, não integre o laser na prática da endodontia? Não tem o mínimo sentido. Né? Eu estou deixando de oferecer cerca de uma grande média de 10%, 8%, né, de melhoria no resultado final. Tá? Então, quando eu vou fazer a endodontia, é óbvio que finalizo essa endodontia com aplicação no terço apical, no terço médio, no terço cervical, oferecendo 2 joules por centímetro quadrado no espectro do vermelho para todo paciente. Todo paciente. Todo paciente vai receber obrigatoriamente esse tratamento adjuvante. No meu conceito, não é humano eu deixar de oferecer essa vantagem para o paciente, tanto na área vestibular como na área cervical. Ok? Óbvio que durante todo o tratamento, esse paciente terá alterações musculares, alterações articulares, porque o tratamento endodôntico, quando é realizado no paciente, o paciente é submetido a esse tipo de esforço, esse tipo de sacrifício. Né? Não são poucos os pacientes que se sentem
atropelados depois de um tratamento endodôntico. 1 hora e 15, 1 hora e meia de realização do tratamento. Então, eu tenho alterações de masséter, eu tenho alterações de pterigoideu interno, externo, eu tenho alterações da articulação temporomandibular que precisam ser, de alguma forma, acarinhadas com a laser terapia. Quais são os músculos que vão sofrer ao longo de todo esse tratamento? Quais são os músculos que precisam receber essa fotobiomodulação para que tenham, de alguma forma, a chance de se recuperar numa velocidade um pouquinho melhor? Músculo frontal, músculo temporal, articulação temporomandibular, músculo zigomático, músculo pterigoideu interno e externo, músculo bucinador, masséter, né? São todos esses, inclusive platismo, né? Se eu vou pegar esternocleidomastoideu, isso tudo é extremamente importante. Se eu tenho esse conhecimento, se eu sei qual é essa doença, que tipo de desconforto o meu tratamento vai oferecer, por que não realizar essa terapia adjuvante? Para isso, eu preciso ter capacitação, eu preciso ter experiência e eu preciso ter casuística. Isso é fundamental, tá? Diagnóstico, indicação, orientação, conhecimento de protocolo, planejamento e análise do evolutivo. Todas as vezes que eu faço laser terapia, eu trago para o paciente essa análise, essa avaliação analógica, né? Eu uso o VAS. Então, ele chega com desconforto, eu analiso de 0 a 10 o valor desse desconforto. Na laser terapia, vou produzindo avaliações comparativas a ponto de verificar como ela está sendo no evolutivo, né, controlada. Ok? Seja qual for. Nos dias de hoje, né, a ansiedade, os tempos modernos vão oferecendo esse desconforto muscular. Uma fisioterapia muscular para esses pacientes, uma laser terapia para esses pacientes, de maneira a oferecer benefícios a esses pacientes. Não são poucas as vezes que o paciente faz um tratamento endodôntico e ele é portador de DTR. E ao saber que ele recebendo a laser terapia ele tem um conforto, ele volta para procurar a realização de uma sequência, de uma nova sequência de laser terapia. Tá? Então vamos lá, né? Na realização do zigomático, músculo bucinador, né? Pterigoideu interno, pterigoideu externo, sem contar, né? Quando eu analiso laser de baixa no controle do desconforto, eu o comparo com analgésicos. Então, se eu posso diminuir a quantidade de analgésico, né, ou aumentar o conforto associando a lisoterapia ao analgésico, isso é um fator importantíssimo e diferencial. Esses trabalhos eles mostram nas primeiras 24 horas, em comparação, comparando a laser terapia com a administração de ibuprofeno 600 miligramas, tá? Uma diminuição significativa da ocorrência em comparação com o ibuprofeno. Aqui eu tenho um QR Code, se vocês quiserem copiar. E esses aqui são os trabalhos que eu comentei com vocês. Se vocês quiserem copiar esse QR Code, tem aí um texto, podem ficar à vontade. Mas eu falei nessas minhas informações sobre Lu em 2024. Todos esses trabalhos são trabalhos que envolvem aí, por exemplo, meta-análise, uma revisão sistemática, uma revisão narrativa de 24, 24 e 25. Tá? Então, todas essas informações elas estão absolutamente suportadas por esses artigos robustos e publicados em revistas extremamente importantes. Se a gente for deixar uma mensagem final para falar sobre laser de baixa potência, terapia fotodinâmica possui uma evidência científica do nível 1A. É o top do top das evidências científicas no controle da dor pós-operatória. Pode usar, porque ela é comprovada cientificamente. Terapia fotodinâmica é eficaz no retratamento com nível 1A. Pode usar, porque ela reduz mesmo a microbiota. Não tem milagre, tá? Erbium e Ag, né? Yttrium, alumínio, garnet,
quando você faz o PIPS, que é a agitação da solução irrigadora com laser de alta potência, você tem uma evidência nível 1B, ou seja, ela vai reduzir significativamente a microbiota. E a combinação das modalidades é o que representa o futuro da Hélio. Quando eu falo em combinação, usar laser de baixa, laser de alta, fotobiomodulação, a terapia fotodinâmica, os trabalhos têm mostrado com muita evidência essa vantagem das associações. 83% da redução da dor com a fotobiomodulação. São os fatores e mensagens impactantes. Né? 99,9% da eliminação do fecales com a terapia fotodinâmica. ROI, que é o retorno sobre o investimento. 150% a 280% nos primeiros 2 anos. Quem não tem laser, garanta a aquisição, porque com certeza nos próximos 2 anos você já tem um retorno com mais de 280% de vantagens aí. E os trabalhos publicados são 15 trabalhos de meta-análise, que é uma experiência científica que faz uma confirmação da eficácia da utilização do laser. Tá? Bastante bem suportado. Um detalhe extremamente interessante, que muda um pouco, que é um novo conceito, que é o preparo do leito para o implante. Não são poucas as situações em que a endodontia e a implantodontia cria um embate entre trata o canal, ou extrai e põe um implante, ou faz a exo e põe um implante. Tá? Dentes que têm perda significativa, perda óssea significativa, estrutura dental comprometida, prognóstico sombrio. A ideia desse novo conceito é o tratamento endodôntico visando o melhor planejamento. Né? Algumas situações em que os dentes que se encontram nessa situação, perda óssea, estrutura comprometida e visualização de um prognóstico sombrio, o tratamento endodôntico realizado, ele vai oferecer para essa região um leito ósseo melhorado para o implante. Então, vamos lá, são acordos feitos, é óbvio, né? O implantodontista quer fazer um implante nessa situação, mas ele não pode realizar um implante nessa situação sem fazer a exo, uma boa curetagem, um bom enxerto, aguardar um determinado tempo de segurança para depois da estruturação desse leito realizar a instalação do implante. O exemplo que eu coloco é mais ou menos esse. Eu tenho a possibilidade de reduzir a microbiota e, na dependência da estrutura do terreno biológico, eu posso ter um osso melhorado nesse período de 6 meses. Aí a questão, mas em 6 meses eu posso remover esse dente, fazer a exodontia e tenho aí um leito ideal para colocar um implante e talvez até uma carga imediata, na dependência dessa estrutura. Isso vai muito da discussão entre os profissionais. Eu chamo isso de discussão profissional. Tá? Já surgiram situações em que, muitas vezes, a presença de uma cura significativa como essa permita manter o dente por um determinado tempo. Mas não foi esse o objetivo. O objetivo foi melhorar esse leito para fazer a exodontia e instalar um implante. Eu digo sempre vinculo muito qual é o objetivo. Qual é o objetivo? Prognóstico sombrio, perda óssea significativa. Não sei se eu tenho aqui a imagem. Tenho aqui. A imagem tomográfica mostrava completa perda óssea. Em 12 meses, o paciente tinha uma estrutura óssea recuperada. Tá? Muitas vezes a gente sofre por antecipação. Muitas vezes a gente sofre por um tempo extra, né? Não preciso me submeter a esse tipo de sofrimento, né? Porque, na verdade, o tratamento endodôntico, diminuindo os sinais e sintomas e submetido a um bom controle evolutivo, vai mostrar para a gente, nos 90 dias, se melhorou ou melhorou. 90 dias é mais ou menos, né? O período ideal para a gente definir que, se estiver melhorando, vai continuar a melhorar, salvo algumas exceções pontuais. Outras situações importantes são situações que envolvem o herpes. Eu me lembro que a minha casuística era muitas vezes receber o telefonema do paciente, né, falando: doutor, estou com um agendamento aí para amanhã, mas eu estou com herpes, eu não vou poder, quero cancelar
a minha agenda de amanhã, né? A minha consulta de amanhã. Hoje eu digo, venha que eu trato o seu herpes. Hoje venha que eu trato o seu herpes. E esse paciente, uma vez tratado, ele vai se lembrar que a recorrência tem um tratamento, né? Que na recorrência esse tratamento existe, de maneira a oferecer mais um tratamento para esse paciente, né? Com a chance de tê-lo cuidado, tê-lo durante esse tratamento, né? Com a qualidade de vida melhorada, tá? Combinado? Qual que é o cenário atual de tudo isso? Esse é um momento único na Endo. A Endo ela foi completamente modificada com a incorporação da tecnologia laser, com esses resultados absolutamente extraordinários. O tratamento convencional hoje eh, ele passa para um tratamento contemporâneo com a presença do laser. Tá? A biomodulação é a ciência pura. Eu vou realizar a laser terapia para atuar diretamente na microestrutura celular. Eu vou trabalhar com ATP, eu vou trabalhar com síntese de colágeno, vou produzir uma modificação da luz em energia celular específica, né? Para valorizar e facilitar o resultado terapêutico. Tá? Opa. Controle da dor, não há dúvida. A evidência é absolutamente convincente do laser como analgésico. É, é, aliás, essa colocação do Jordan, né, ele coloca lá que essa certeza é a mesma certeza que a aspirina funciona para dor de cabeça. Eu repliquei a frase dele aqui, né? De novo, falando sobre o impacto da doença oral na qualidade de vida do paciente. 75% da melhora da qualidade de vida. Dormir melhor, comer melhor, sorrir melhor. Tudo isso funciona na medida em que você analisa o resultado do seu tratamento na qualidade de vida do seu paciente. Protocolos baseados em evidência, né? São parâmetros absolutamente importantes. Não é o Laje que está falando, não é a Adriana que está falando. São trabalhos que estão absolutamente confirmados pela literatura científica. Revisões sistemáticas, revisões narrativas, né? Meta-análises. Os trabalhos vêm oferecendo cada vez mais robustez à prática clínica. Desinfecção do futuro, antibióticos perdendo a guerra contra a resistência microbiana, e a PDT não tem como, né? É impossível você imaginar que a bactéria vai desenvolver resistência pela luz. Okay? Corantes novos, 99,9% na eliminação usando clorina. ROI, que é o retorno sobre o investimento comprovado. Terapia fotodinâmica, a fotobiomodulação, 150 em 2 anos. Significa que você tem um retorno, né? Retorno sobre o investimento comprovado. Erbion, 280 em 2 anos. Essas são realidades da pesquisa. Portanto, compre esse equipamento, se paga e te oferece um lucro sem perder de vista, né? Um lucro muito próximo. Legal? O ROI é só o começo também, porque eu tenho, além disso, 40% a 60% do aumento de novos pacientes pela realização de uma terapia contemporânea, né? 30% de satisfação, menor 50% da redução de retornos por pacientes com dor. Dificilmente eu tenho pacientes que ligam, doutor, o tratamento está doendo, diferente que o senhor fez. Praticamente isso não acontece mais. Até porque existe uma pressão, né, profissional para que você execute da melhor maneira possível e tente, de certa forma, transformar essa prática clínica e essa cultura de que o tratamento de canal dói. Não dói. Não pode doer. Praticamente é a busca, né? As mensagens essenciais, elas chegam apenas para confirmar. No nível 1A, trabalhos nível 1A é certeza absoluta, né? O conhecimento da dosimetria é fundamental. Para isso, vocês estão fazendo um curso, para isso é importante ter apto, né, o conhecimento da dosimetria para poder
realizar a posologia específica para a doença que está sendo tratada. Biomodulação impacta diretamente na qualidade de vida integral. O ROI comprovado e vai justificar sempre o investimento. E o futuro da endodontia sempre baseado na evidência clínica e na evidência científica. Essas são as grandes vantagens. Tá bom? Vamos lá. Fazer um pequeno resuminho agora da parte mais crítica, que envolve aí os mecanismos de ação e alguns resultados da terapia fotodinâmica. O primeiro deles vai falar sobre o mecanismo do tipo 1, que é, eu não vou me estender muito não, é só para a gente ter uma noção desses três grandes mecanismos, né, de ação, que o fotossensibilizador excitado, ele transfere elétron para outros substratos. Esses substratos são moléculas, são células que vão formar esses radicais livres. Então, de certa forma, nos radicais de hidroxila, os superóxidos, peróxido de hidrogênio, são fatores importantes para você ter, para a gente ter esse tipo de reação. O segundo tipo de mecanismo é a transferência direta. E esse mecanismo, ele é altamente reativo e citotóxico. Ele vai demonstrar características relativamente intermediárias entre um e outro, né? Extremamente oxidante. Ele vai converter para o estado singleto com características oxidantes. Isso é importante que a gente entenda no mecanismo do tipo 2. E o mecanismo do tipo 3 é independente de oxigênio. É, quando a gente fala independente, né, tem um fator que é menos dependente, não só exclusivamente independente. E é o tipo de reação que pode acontecer em condições anaeróbias e menos caracterizadas pela presença de oxigênio. Tá? Ainda está em estudo, existe uma necessidade de uma série de valores, mas, de certa forma, ela vem com bastante força, mostrando a possibilidade da ação diante da microbiota anaeróbia, né, e com essas características aí de hipóxia. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, nós temos aí as três situações específicas, as reações primárias, substrato alfa, alvo, né, a presença e características específicas dos fotossensibilizadores, de maneira que é um resumão bem atualizado da terapia fotodinâmica. Aqui alguns autores que falaram sobre isso, sobre a evidência moderada, a evidência robusta, a evidência e confirmação. Nem todas elas são absolutamente robustas, mas mostram a eficiência, mostra que é eficaz, mostra que confirma a reação da terapia fotodinâmica. É bastante interessante que a gente tenha uma noção exata desses artigos aí. Tá? Aqui o fluxograma, ele é bem amplo, ele não cabe nem numa página, mas esse fluxograma eu realizei para a gente poder fazer um estudo mais aprofundado. Eu sempre digo que quando eu monto uma aula dessas, uma apresentação dessas, eu sempre faço uma apresentação inicial, média, intermediária, né, e até a discussão específica de determinados temas, mas não vem aqui o caso agora. Todo esse mecanismo, todo esse fluxograma, ele culmina na morte celular desses patógenos, né? Na dependência da formação de oxigênio singleto, dos peróxidos, das reações pouco dependentes de oxigênio, né, com base no mecanismo do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Tá? Aí as três situações, comparação dos mecanismos de ação e da terapia fotodinâmica em relação à dependência de oxigênio, citotoxicidade, aplicação clínica, tá? Então são os três mecanismos. O mecanismo número 1 é a transferência de oxigênio, de elétrons, o 2 é a transferência de energia e o 3 é a pouca dependência de oxigênio e a sua ação frente às características de aplicação clínica. A gente ainda está aí, né, com o mecanismo de transferência de oxigênio com os valores mais importantes.
ok? Quando a gente tem aí uma comparação nesse gráfico, que a gente chama de gráfico radar, você vê, por exemplo, que o azul de metileno mantém essa opção muito mais equilibrada, no contexto aí de boa eficácia e relação custo-benefício bastante importante. A clorina, ela tem uma penetração mais interessante, mas ela tem a relação custo-benefício, custo-efetividade piorada aí, né? Mas são dados importantes de pesquisa que mostram para a gente que nada está definido, estão sendo absolutamente avaliados, né, em comparação ainda. Esse é um, opa, esse é um trabalho que mostra a força de evidência por tipo de estudo, estudos randomizados, observacionais, sistemáticas, revisões sistemáticas, meta-análise, mostrando as grandes diferenças. Deixa eu só ver aqui, as grandes diferenças na dependência do tipo de estudo, né? Avaliando a redução microbiana, segurança, custo-benefício, que mais? Facilidade de uso. Então, a gente vê, por exemplo, que a variedade de sensibilizadores disponíveis é grande. E, de certa forma, num determinado momento da prática, ela vai permitir uma personalização. Ah, para isso eu vou usar esse corante, para aquilo eu vou usar aquele corante, né? Algumas características das forças de evidência, por exemplo, mostrando a convergência para determinados tipos de estudos, resultados similares em variações de trabalhos experimentais. Sobre o valor da eficácia, todos eles mostram, independentemente do tipo de estudo, uma robustez da vantagem, da eficiência da terapia fotodinâmica. E existem aí múltiplos mecanismos, a diversidade de mecanismos na redução da ação, né, desenvolvimento, na redução da ação no desenvolvimento microbiano. Então, aquilo que a gente dizia, né, na relação em comparação com o antibiótico. É bastante essa uma das grandes vantagens. Tá? Esses são os dados visuais que eu acabei comentando já olhando a tabela. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho de laser de alta potência. Então, laser de alta potência, laser de alto custo. Existe um progresso bem avaliado já sobre o controle da infecção e para o uso cirúrgico. São muitos os equipamentos, certamente vocês vão ter acesso a alguns desses equipamentos aí, tá? Laser de erbil, né? Laser de neodímio, então são vários os equipamentos. A gente sabe, por exemplo, que eles são comparados muito à terapia fotodinâmica, e aí essas tabelas mostram as características diferenciais e de vantagens específicas para fotobiomodulação, que é um fator importante, a terapia fotodinâmica, a associação da fotobiomodulação com a terapia fotodinâmica, as respostas ao uso do laser de Hélio, laser neodímio, mas, de certa forma, são equipamentos, no meu ponto de vista, que não podem ser comparados. Devem ser comparados pelas suas ações, pelas suas funções, ok? A justificativa aqui, de alguma forma, se mostra aí no ROI é pelo valor agregado das sessões, na diferença competitiva, né? O uso, por exemplo, do laser de alta potência, ele tem uma vantagem na captação de pacientes, na otimização do tempo de tratamento. Então, são valores extremamente importantes. Essa tabela ela mostra, por exemplo, no efeito antimicrobiano, o laser de Erbium chegando próximo de 99,9% de redução da microbiota, analisando comparativamente o laser de CO2, o hipoclorito só de 2,5, né? São, são trabalhos que merecem esse tipo de avaliação, especialmente quando você compara o resultado da ação antimicrobiana versus o tratamento convencional. Tá? Não há a mínima chance
de que a gente possa compreender que o tratamento convencional hoje deva ser realizado de uma forma ética, tá? Isso é importante que a gente deva considerar. Laser caracterizados, né, os lasers de alta potência caracterizados pela física da absorção, da transmissão, da dispersão, da reflexão, a intelecção capaz de conhecer a interação com o tecido, né? Os cromófomos, tecidos com maior quantidade de água, com maior quantidade de pigmento, né? Onde eu vou usar ultravioleta, infravermelho, e assim a gente vai conhecendo os lasers de alta potência que passa a ter um valor importante, mas eu não considero ainda um equipamento de uso próprio, né? É um equipamento que certamente vai merecer a utilização em grupos, em clínicas, tá? De maneira que ele pode ser utilizado tanto na pele como na endo, eh, não especificamente para uma especialidade, na cirurgia, óbvio, né? Nós temos alguns equipamentos, são equipamentos extremamente viáveis. Um equipamento de laser de diodo, que te oferece uma vantagem importante, eh, pode ser utilizado, pode ser utilizado na prática clínica da odontologia, especificamente na endodontia, né? Não tem as mesmas características do laser de erbium, do laser de neodímio, mas é um laser de muito bom uso na prática clínica da endo. Eu tenho a vantagem de ter um laser que é o Thera Laser Surgery, que é o primeiro Thera Laser que surgiu para o mercado nacional, que é o número 0001. Ele é de 2009. Eu já usava esse equipamento antes de ele se chamar Thera Laser Surgery. Era um protótipo realizado pela DNC, que durante alguns anos eu fui utilizando para parte experimental e em pacientes, tá? Mas era exclusivamente experimental. E aí, quando é lançado no mercado, eu recebo esse equipamento da empresa e tenho lá até hoje, tanto esse como o mais recente. É importante que a gente entenda também que no sistema endodôntico, aliás, a ação do laser, é, na compreensão da sua necessidade endodôntica, lhe permite entender que a capacidade da temperatura faz com que essa ação seja de descontaminação e para preparo cirúrgico. Então, tenho a possibilidade de receber esse laser e com a ativação da substância química e com a propagação da temperatura, eu tenho uma ação antimicrobiana bastante interessante. Ele é capaz de ser utilizado em tecidos moles, em tecidos duros, né? Tanto na prática clínica da endo intracanal, a conservadora, né? Como a cirúrgica. E a ação antimicrobiana, ela é, de alguma forma, creditada à ação do efeito térmico, né, e a interação fotoquímica e fotoacústica. Eu tenho alguns tipos de ações. Essa ação, por exemplo, número um, ela é a irradiação convencional a laser, onde eu vou usar o laser no interior do canal sem a irrigação. Isso foi feito durante muito tempo, até entendermos que a, a realização a ocorrência dessa propagação de temperatura ia provocar a carbonização de determinadas áreas tocadas pela fibra, então se deixou de utilizar o CLE. O LAI, que é o laser ativando a substância química, que é fundamental hoje, né, se você for pensar em ativar a substância química em solução irrigadora. O PIPS, que é o Photoinduced Photoacoustic Stream, e o SWIPS, que é o Shockwave. São ambas ações do laser sobre a solução irrigadora, proporcionando essa ativação e modificação da localização da substância química no interior, da solução irrigadora no interior do canal. Tá? Aqui um quadro que mostra essas variações, desde a CLE. Eu vou mostrar até alguns resultados. É claro que esses resultados foram sendo observados na parte experimental e nós deixamos de utilizar esse componente, né?
de irradiação no sistema endodôntico, mas algumas áreas de carbonização. O LAI, que é o Laser Activated Irrigation, que é mais ou menos o esquema aproximado do ultrassom, só que quem vai fazer a ativação é a irradiação, é o volume de elétrons que entra no interior da cavidade. Você pode ver aqui, inclusive, essa área da espuma, né, que é o remanescente, que é o resultante desse processo de irradiação. Aqui tem um exemplo legal. Oi, vou voltar. Esse canal havia sido já preparado, está repleto de hipoclorito de sódio e aí vai ser submetido à irradiação do laser de alta potência. Tá? O volume de magma, né, removido apenas pela irradiação dessa estrutura e aumento da temperatura dessa estrutura. É por isso que essa movimentação, olha a quantidade de magma, né? Essa movimentação do líquido, né, se faz pela agitação dada pela oferta de elétrons para dentro dessa cavidade, aumentando a temperatura. É claro que, uma vez realizado esse processo de preparo, eu vou desobstruir determinadas áreas não instrumentadas mecanicamente, e aí o cimento tem por obrigação preencher esses espaços. A turação ela tem essas características, né? Inclusive de extravasamento apical, pela desobstrução, pela limpeza e pelo cimento, com suas características aí de um bom escoamento, ser encaminhado para esse espaço. A PIPS, que nada mais é do que a observação de um preparo no interior da câmara pulpar, então eu não entro mais com uma fibra no interior dos canais, mas eu entro com essa fibra mais próxima da câmara pulpar. Óbvio que eu não vou negligenciar o preparo especificamente, né? Eu vou preparar e vou continuar realizando todo esse projeto de limpeza e desinfecção pelo tratamento tradicional, e depois a irradiação produzindo essa agitação e essa ativação da solução irrigadora interior do canal. Tá? Foi direto com o SWIPS, que é uma fibra que se encaminha quase que exclusivamente na entrada do canal, na entrada da câmara pulpar, perdão. Ok? Inúmeros trabalhos feitos, esse aqui é um trabalho bastante interessante feito pelo professor Edgar Tandi, né, mostrando que a irradiação ela precisa ser muito bem controlada para evitar a propagação extensa da temperatura. Essa temperatura ela não pode atingir mais do que 4 a 7 graus na superfície externa desse ligamento. Essa temperatura e essa agitação da solução ligadora permite a limpeza e desobstrução de túbulos ventinários, facilitando aí a penetração dos cimentos obturadores. Alguns parâmetros de ativação, e aqui um parâmetro do laser de diodo que eu uso no interior dos canais, sempre repetindo por 4 vezes, sempre dando tempo para irrigar o canal a cada irradiação, um tempo de aproximadamente 30 segundos, né? É um tempo de relaxamento entre uma irradiação e outra. Trabalhos de microscopia eletrônica de varredura mostrando a limpeza dessa estrutura, desobstrução desses tubos dentários, a capacidade de traduzir essa superfície numa superfície condicionada a receber aí a obturação. É claro que eu também não fico apenas com a irradiação de alta potência, eu também realizo a associação da terapia fotodinâmica associada, principalmente nas situações de infecções mais antigas, presença de fístula, pacientes
de mais idade, onde eu entendo que o terreno biológico exige um pouco mais de trabalho terapêutico, um pouco mais de, de diminuição do sacrifício, né, do trabalho sistêmico, né, do sistema imunológico. Sempre busco trabalhar com microacessos, não acessos exagerados, mesmo em situações de coroa que me permitem aí uma restauração apenas para recompor o fechamento desse espaço, desse microespaço aberto. Laser de alta potência, laser de baixa potência, com a terapia fotodinâmica, a obturação seguindo os princípios convencionais e o controle, a obturação, né, da cavidade e o controle radiográfico evolutivo, ok? 180 dias. Situações um pouco mais graves, um pouco mais complexas, um instrumento fraturado na região do terço apical. Esse instrumento, por ser um canal curvo, não me permitiu a remoção. Esse paciente já tinha uma doença sinusal de origem endodôntica, acho que vocês vão ver agora na próxima imagem. Vejam só, né? Olha só. Já a ruptura da região do assoalho do seio maxilar, olha aqui. A ideia terapêutica e o plano terapêutico foi criar uma via de acesso a essa região, mesmo que não pelo canal, foi criado um canal. Tá? Aqui o canal criado, veja a medicação no interior do canal, um extravasamento em função do grau de complexidade. E aqui a gente pode ver 21, com a doença de origem endodôntica sinusal, e 23, 21 e 23. Falava, professor, você não entrou pelo canal? Não, porque eu não conseguia fazer esse acesso via canal. Tá? E aí foi feito propositalmente um desvio para atingir essa região. Olha só, aqui nesse corte axial, o grau de comprometimento sinusal, e aqui, 2 anos depois. Tá? Aqui uma análise, a tomografia, veja comprometimento cortical vestibular e palatina também. Extravasamento aí intencional. E a cavidade isenta, né, daquele tecido mucoso inflamado. Esse é o caso de uma dentista, colega. Ela sofre um trauma enquanto adolescente, numa aula de dança. Foi fazer faculdade de odontologia. Foram realizadas facetas, possivelmente por alteração cromática. Disse ela que nunca teve coragem de fazer um acompanhamento radiográfico. E na presença de sinais e sintomas me procurou, e essas são as imagens radiográficas e tomográficas. Veja aqui uma radiografia, né? E essas imagens tomográficas mostrando a perda da cortical vestibular, uma reabsorção apical. E aqui também foram feitos os investimentos do laser de alta potência e de baixa potência. Isolamento, laser fotobiomodulador, melhorando as condições da microestrutura celular, microacessos, laser de alta, trabalhando com controle da temperatura, fazendo movimento oscilo-rotatório de penetração e de retrocesso. A obturação com MVA, realizando um plug de MTA na região onde existia aquela reabsorção apical, ali, né, vedando a área da reabsorção, porque eu sabia que o cone de gutapecha não iria proporcionar um bom vidamento. Então, é um plugzinho de MTA, um pino de fibra.
E aqui a gente tem os controles antes e depois. Deixa eu chegar aqui. Olha, antes, e um controle de 2 anos. Tive um pouquinho de dificuldade em conseguir essas imagens, porque essa paciente não é do Brasil. Ela é uma odontopediatra. Aqui, como era a reabsorção, e aqui como ficou vedado 2 anos depois. E aí as imagens antes e depois. Tá? Sempre seguindo os mesmos princípios, irrigando, aspirando. Esse caso a gente já comentou. Também usei laser de alta e laser de baixa nas duas situações. Nesse caso também fiz a irradiação e a irrigação com água ozonizada, que é um fator importante que deve ser bastante discutido e ainda em fase de experimentação. Nos casos cirúrgicos e microcirurgia de endodontia, um acesso amplo, a observação do ápice, a apsectomia, a regularização da superfície, a retrocavidade, a realização da terapia fotodinâmica nessa superfície. Em casos de campo aberto, também uso laser de alta para redução da contaminação, uma retrocavidade preenchida, veja que o pino não foi removido, né? Daí a necessidade de fazer um preenchimento de toda essa estrutura, e era isso aí. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Fiquem muito atentos à importância da educação continuada. A área de saúde ela exige esse aprimoramento constante, a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, sempre muito atento a essas grandes modificações. Procurem aplicar o mais rapidamente possível isso nos seus pacientes, criem esse conceito de casuística, tenho certeza absoluta que na segunda-feira vocês serão profissionais diferentes na prática clínica dos seus consultórios, depois dessas, dessas discussões sobre laser terapia na odontologia. E quero desejar para vocês sucesso profissional, né, com a prática de uma odontologia segura, séria, ética, e me coloco aqui à disposição. Se tiverem alguma dúvida, está ali meu celular, meu telefone, tá? Ali vocês vão encontrar o meu telefone, vão encontrar no meu QR Code o Instagram. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo se por acaso não tiverem conseguido acesso nos textos que eu me referi ao longo da minha apresentação. Um abraço, fiquem bem.